Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Eu estou gravando esse áudio no início da experiência para alertar os irmãos que tem um determinado momento do vídeo que o áudio ficou um pouco ruim, né? Acredito que foi com o cabo, né, que eu estava usando, não sei, mas devido à dificuldade, né, de a irmã regravar o áudio, eu decidi postar assim mesmo. Então eu peço desde já perdão aos irmãos pela falha no áudio, né? Mas dá para ouvir, se você se esforçar um pouquinho dá para ouvir, até porque são informações importantíssimas que você tem que ouvir. Então desde já estou alertando, né, que o áudio vai ficar um pouco ruim, mas é por pouco tempo. Acredito que fique ruim só por 1 minuto mais ou menos, amém, queridos? Então desde já estou avisando e peço perdão aos irmãos. Se esforce um pouquinho que você consegue ouvir, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, graça e paz. A experiência de hoje que eu tive foi na hora que a gente estava de joelho orando. E algo assim no meu coração veio, assim, algo muito forte dentro do meu coração. O Senhor ministrava sobre a minha vida. E eu ouvi a voz do Senhor muito forte sobre a minha vida e eu começava a chorar. E eu tentando falar para o Senhor e eu só chorava e eu perguntava do Senhor por que esse choro. E o Senhor falava para mim que Ele estava me restaurando, Ele estava me devolvendo algo que aquilo tinha roubado de mim. E o Senhor começou a ministrar ali ao meu espírito. E foi na hora que a apóstola chamou a gente para a roda e eu não conseguia parar de chorar. E foi quando eu até tomei um copo de água para ver se eu parava. E foi quando começou a mover e a minha visão espiritual abria. Amados, eu via assim, os anjos do Senhor aqui neste lugar. E eu começava a adorar. E conforme a gente ia dando glória, o céu, parecia que o céu estava se rasgando. E eu vi os anjos do Senhor descendo neste lugar. E eu via como se um anjo, assim, ele viesse direcionando aqueles anjos. E ele vinha tocando um chofar. E esse chofar ele começava a tocar. E os anjos que estavam chegando começavam a dançar. E eu vendo aquilo, eu começava a dançar o Senhor. E ele falava para mim que o pessoal do Ministério de Dança, para que a gente viesse se preparar. Porque nesses 3 dias de aniversário da igreja, o Senhor queria usar a gente, ministra do Senhor, para que Ele viesse usar a gente, para que a gente viesse atrair a presença do Senhor para este lugar. E o Senhor falava para mim que conforme a gente fosse ministrando sobre a vida dos irmãos, eles iam sentir algo diferente neste lugar. E Ele me falava isso para mim, eu chorava muito. E conforme o Senhor ia falando comigo, eu ouvi uma voz, amados, que estremecia o meu corpo todo. E eu me caía no chão. E eu começava a chorar e o Senhor falava para mim que hoje ia ser diferente, que Ele ia fazer algo na minha vida. E Ele falava para mim que ainda não acabou a obra dEle, que Ele ia ainda continuar fazendo aquilo que Ele tem preparado para a igreja dEle. E Ele falava bem assim, fala para a minha igreja que eu, Senhor, estou aqui nessa casa. E Ele falava para mim que não é ninguém e não há nada que irá impedir o meu mover sobre a minha igreja. Ele falava para mim que hoje eu irei descer com o meu espírito e muitos irão ver o meu sobrenatural sobre a vida de cada um de vocês. E quando o Senhor falava isso para mim, o meu corpo estremecia todo. E o Senhor me mostrava a guerra que já estava lá fora, porque o inimigo já sabia o que ia acontecer aqui dentro. E o Senhor falava para mim, o inimigo não quer que vocês sejam marcados pelo meu sobrenatural. E o Senhor falava bem assim, porque hoje, filha, vocês irão ser marcados pelo meu sobrenatural na vida de cada um de vocês. E foi quando, amados, eu me recuperava e a apóstola veio ministrar em mim. E naquele momento, ela falou algo que só eu, Senhor, eu tinha falado só para o Senhor. E ela começou ali a ser usada para o Senhor. E eu via rapidamente o anjo do Senhor que me acompanha a experiência. E eu fazia logo a pergunta para ele, ele respondia que sim. E conforme ia, ele me levava até o céu. E ele falava para mim, que ele dizia que tudo que estava acontecendo agora neste momento aqui na terra, o inimigo não estava gostando. E eu falava, mas por quê? E ele falava bem assim, porque conforme vocês estão recebendo a presença do Senhor, vidas lá fora estão sendo libertas. E ele falava para mim que muitas pessoas estavam recebendo algo novo, diferente da parte do Senhor aqui nesse lugar.
E ele falava para mim, pessoas estão sendo restauradas, pessoas estão sendo edificadas. E ele falava assim, o inimigo não está gostando disso. E foi na hora que o Senhor me levava até um certo local. E ele falava bem assim, hoje eu vou te mostrar algo diferente. E ele falava bem assim, eu quero que você compartilhe com a igreja, não guarde só para você, eu quero que você fale. E eu falava para o Senhor, mas Senhor, eu tenho vergonha, eu não gosto muito de falar. E o Senhor falava para mim, não temas, porque eu sou contigo. Fale aquilo que eu tenho mandado você falar. E ele começava a falar para mim que muitas coisas o Senhor tem revelado para muitas pessoas aqui, mas tenho medo de falar. E ele falava para mim, não tenha medo, mas sim fale aquilo que eu tenho mostrado para cada um de vocês, porque sou eu, Senhor, que tenho me revelado a cada um. E ele falava assim, mas as pessoas têm medo por achar que essas suas experiências que teve comigo, por mais simples que seja, tem medo de compartilhar. E o Senhor falava assim, fala para a minha igreja não ter medo, mas sim falar, porque através da experiência que elas teve, pode estar ajudando ou salvando alguma vida. E ele fala bem assim, não tenha medo, por mais simples que seja, fale, porque eu sou o Senhor que quero usar você para ajudar ou salvar alguma vida. E foi quando o Senhor me levava até um certo local. E lá eu via, amados, assim, um jardim. E o Senhor falava para mim que eu não estava mais no céu, que eu estava no jardim do Éden. E eu falava assim, mas Senhor, quão lindo é. E eu ficava ali, amadas, eu apreciava aquilo, eu via, assim, tantas coisas, assim, bonitas, assim, que eu ficava admirada. E o Senhor falava para mim que eu não estava ali para aproveitar, mas sim porque Ele queria me mostrar algo para mim passar para a igreja dele. E foi quando eu sentava e o Senhor falava para mim que aquilo que Ele tinha me mostrado numa experiência que eu tive, Ele ia me mostrar de novo, porque eu não tinha compartilhado. E Ele me dava uma pedra, e aquela pedra eu pensava que era muito pesada. E foi quando o Senhor me dava, mas eu via que não era tão pesada assim, era leve. E eu segurava aquela pedra, e o Senhor me dava algo para escrever, eu não sei o que é, amados. Sei que o Senhor falava para mim que tudo que eu visse naquele lugar era para me escrever naquela pedra. E eu ficava assim, e eu falei amém. E eu via na hora que Eva ia pegar o fruto. E o Senhor falava para mim que muitos estão agora no lugar de Eva. E eu falava, mas Senhor, como assim? O Senhor falava bem assim, porque acho que devem pegar, mas não significa que eu quero que pegue. E eu falava, mas por que, Senhor? O Senhor falava bem assim, porque eu não quero, filha. E o Senhor me mostrava, amados, o inimigo botando a gente, dando pratos para nós, e a gente achando que é para a gente pegar, tomar aquilo como se fosse para nós. Se fosse, a gente pensava que aquilo era do Senhor, mas só que não é. E o Senhor falava bem assim para mim, nem tudo que está no alcance de você significa que eu quero que você pegue. E eu falei para o Senhor, mas Senhor, por que então assim fica tão perto? Por que então está tão perto de nós? E o Senhor falava assim, para que vocês venham ter controle daquilo que vocês desejam, para que lá no futuro isso não venha dominar vocês. Ele falava para mim. E foi quando o Senhor falava isso para mim, eu escrevia. E ele falava bem assim, fala para a minha igreja, que muitos ainda tenham feito coisas pelo impulso, por achar que é da minha parte, mas não é. E ele falava assim, por falta de conhecimento. E foi quando o Senhor me tirava naquele lugar e Ele me levava a guerrear. E o Senhor me levava à guerra e me mostrava os demônios que queriam entrar. E o Senhor me mostrava. E eu começava a guerrear com eles, guerreava. E foi quando o Senhor me levava a guerrear também de nave, destruía obras de feitiçaria. E foi quando o Senhor me tirava da guerra. E foi quando o Senhor me levava no céu novamente. E Ele dizia para mim que a guerra ainda não tinha acabado. Que Ele falava para mim que só estava começando. O inimigo ia se levantar com mais fúria para destruir a vida de vocês. E o Senhor falava, estejam preparados, porque o inimigo ia fazer de tudo para que vocês venham cair. E foi essa a minha experiência.
A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves, voltando novamente, né? No começo do vídeo eu fiz um comentário, né? Espero que os irmãos tenham ouvido, entendido bem, apesar da falha na gravação, né? Irmãos, queria começar com uma palavra que está lá em Gálatas 6, 7, 8, que diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, que experiência forte, que experiência tremenda, né? Realmente muitas pessoas estão, né, como Eva, né? O Senhor já deu a ordem, né, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, assim como Adão já tinha alertado, né, Eva, que ela não podia comer do fruto daquela árvore, mesmo assim comeu, né, e ainda propagou, né, ainda levou para o seu esposo, né, para ele experimentar, e aí aconteceu que Adão comeu. E então, irmãos, mas o fato é que acontece isso. Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já falou que não se agrada, a Bíblia fala que é pecado, a Bíblia ensina, sabe, irmãos, o Senhor, o Espírito Santo revela, mas ainda assim tem pessoas que insistem em permanecer no erro, insistem em permanecer no pecado, estão dormindo, sabe, amados irmãos, estão, sei lá, eu não sei o que uma pessoa, ela acho que ela espera assim, que no último momento de vida, né, talvez ela tenha a oportunidade de pedir perdão dos pecados, eu não sei. O fato é que, irmãos, nós vivemos numa geração muito distraída, e principalmente quanto ao pecado. Muitas pessoas estão distraindo, estão tolerando o pecado, né, na sua vida. A gente sempre fala no canal, né, que a gente não pode impedir um passarinho dele pousar na nossa cabeça, né, principalmente se ele vier por trás, né, assim, né, geralmente vem de cima, claro, né, mas o que a gente pode fazer é impedir que ele faça ninho, né. Se um passarinho, eu estou andando na rua, se um passarinho pousar na minha cabeça, ele pousou, mas aí imediatamente eu vou expulsar ele de lá. Então acontece isso, que o pecado ele está vindo e as pessoas não estão enxotando, né, apóstolo, estão permitindo, né, e estão como Eva, não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo, nós estamos vivendo o dia que a humanidade, ela caminha para o abismo sem fim, né? Tem se multiplicado a iniquidade, as pessoas têm perdido o temor, muitas coisas que receberam do próprio Deus, revelações profundas, direcionamento, acabam se apartando dessa verdade, né? É uma coisa complexa a mente do ser humano, mas a gente vê a infinita misericórdia do Senhor e ainda revelar sua vontade, ainda está revisando tudo aquilo que Ele quer de nós, o padrão de santificação no corpo que Ele quer de cada um de nós, a importância de sermos santos em toda a nossa maneira de viver, de sermos diferentes, né? A igreja não pode esquecer que a nossa função neste mundo é ser luz para o mundo e sal da terra. A igreja não pode esquecer desta verdade. O mundo pode estar em guerra, pode estar em caos, pode estar em crise. Jaz o maligno, está em pecado, mas a igreja viva do Senhor é luz e sal da terra. E por isso temos que ser diferentes nesse mundo. Amém? E o Senhor trazendo essas revelações profundas concernente à santificação do corpo, né? A doutrina do corpo, a igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida com essa mensagem, esse testemunho, essa experiência, que possa ser edificado mais ainda e gere em nossos corações temor e a necessidade de andar em santificação. Amém, apóstolo? Amém. Vamos orar então, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor possa, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, abençoar cada servo, serva, filho e filha tua, Senhor, Deus, que está aqui nesse canal, que, Senhor, de certa forma foi atraído pelo Senhor a este canal, a ouvir essas verdades, a ouvir cada live, cada experiência, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, meu Pai querido, Pai amado, renovar, que o Senhor possa despertar, que o Senhor possa, meu Pai, levantar guerreiros e guerreiras nessa geração, Pai querido, Pai amado, aptos a fazer a tua obra, disponíveis, Senhor, com amor, com temor, Pai querido, Pai amado, com ousadia, com coragem para fazer a tua obra, e assim, Senhor, despovoarmos o inferno e povoarmos o céu, Pai querido, Pai amado, então que o Senhor possa abençoar cada um, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro